Olá, professor, tudo bem? Seja bem-vindo à última aula antes da certificação. Isso mesmo. Agora que você passou por todo o nosso processo de imersão nas ferramentas, agora você está pronto para a nossa prova de certificação e se tornar um professor certificado Google. Um professor com uma certificação internacional, simplesmente pela maior empresa do planeta. Vamos lá? Então roda a vinheta. Olha, professor, primeiramente eu estou muito feliz de você ter chegado até aqui. Tá? E agora eu quero te explicar um pouco sobre o que é a prova e qual é o conceito. Eu tenho uma metodologia muito própria para poder treinar você para a prova da certificação Google. E se você assistiu todos os vídeos e se você realizou todas as atividades, agora você está pronto para conseguir a sua prova, conseguir o seu certificado Google for Education. Só que antes disso, eu quero trabalhar com vocês, te preparar de uma forma bem teórica, mas de uma forma bem simples, para essa prova. Inclusive, depois tem um simulado para você fazer da parte teórica, tá certo? Então vamos lá. A prova, ela se divide em dois processos, tá? Primeiro vocês vão ter que responder 60 questões sobre não apenas a ferramenta, mas sobre as possibilidades de uso. É por isso, professor, que durante todo o processo, então todos os vídeos, do primeiro até o último vídeo, o que eu fiz com vocês era sempre falar de educação. O tempo inteiro eu estava falando, olha, isso dá para usar assim, isso dá para usar desse jeito, isso dá para usar daquele jeito. E isso cai na prova, tá? Eu sei que eu estou explicando isso agora, de repente está te dando ficando apavorado, mas não se preocupe. Tecnologia, você só aprende na prática. Eu tenho três pilares que sustentam a minha metodologia. A primeira é a experimentação criativa. Ou seja, você viu, você experimentou a ferramenta. A segunda é a prática criativa, que é o momento em que vocês realizaram as atividades. E a terceira é o acompanhamento. É esse diálogo que nós temos 7 dias por semana no suporte, que é só vocês perguntarem e a gente vai alimentando vocês com as respostas, tá? E aí hoje, então, nesse último vídeo, antes da prova 1, né? Depois tem prova 2, depois tem outros níveis, mas nesse vídeo eu quero mostrar para você, e se você não é aluno ainda da nossa imersão, eu estou deixando o link aqui embaixo, esse é um vídeo que eu vou deixar ele aberto, mas eu estou deixando o link aqui embaixo para que vocês possam se inscrever nessa imersão das ferramentas Google e conseguir a sua certificação internacional. Então, como que funciona então? Então, vocês foram levados a aprender a utilizar todas essas ferramentas e realizaram a prática criativa de todas as ferramentas. A Google for Education, ela foi criada com a intenção de empoderamento do professor. Em nenhum momento você tem uma ferramenta que substitui o professor. Mas as ferramentas Google, elas são ferramentas que elas ampliam a dinâmica do professor de sala de aula. Então ele consegue trabalhar em sala de aula e ele consegue fazer uma extensão da sua sala num período em que ele não estaria com o seu aluno. É claro que muitos de vocês conheceram o Google for Education apenas agora no período remoto, né? Eu ganhei o prêmio em 2018, mas eu trabalho com a Google desde 2014, 2013 foram os meus primeiros contatos com a Google for Education. Em 2018 eu já era certificado, enfim, eu participei de uma das primeiras turmas e fiz inclusive um dos eventos da Google eu fiz fora do Brasil. Então, a prova, então, ela vai unir a tecnologia, mas com o empoderamento do professor. Então, ela vai estar muito focada na prática de uso. Para que a gente usa e assim por diante. Então, é muito importante que vocês estejam abertos e que vocês compreendam a proposta da Google. A Google, ela trabalha com cenários. Então, a prova ela vai estar sempre assim, olha, fulano está fazendo tal coisa, como que ele pode fazer isso? Para que isso serve? Para que isso não serve, tá?
E depois, a Google ela também faz alguns testes, não me lembro se são 16 ou 20 cenários práticos. Então eles vão te dar um desafio, você vai estar lá na sua máquina, você vai abrir o seu drive, vai realizar o desafio deles e eles vão conferir para saber se você está fazendo aquilo certo ou não, tá? No simulado que eu estou disponibilizando para vocês, não tem a parte prática. Por que não tem a parte prática? Primeiro que eu não consigo corrigir. Eu não tenho um software igual ao Google tem para corrigir automaticamente o que vocês estão fazendo. E conta horas isso, né? E segundo, porque a parte prática está postada em cada uma das atividades. Então vocês revejam toda a parte prática, vejam se conseguem fazer lembrar todas as atividades práticas antes de realizar a prova, tá certo? A Google, eu vou compartilhar minha tela porque eu tenho alguns slides aqui para mostrar para vocês, tá? A Google, ela trabalha com alguns quesitos importantes, tá? Primeiro, ela utiliza muito a pirâmide de aprendizagem de William Glasser, né? Em que ela representa, através dessa pirâmide, desse gráfico, como que as pessoas, como que as nossas crianças, elas aprendem, né? Então, quando a gente lê, 10% do que a gente lê, a gente retém de conteúdo. 20% quando a gente escuta. 30% quando a gente observa. Né? 50% quando a gente vê e ouve. 70% quando discutimos com os outros. E aqui vem uma coisa bem bacana, né? Se a gente começar a pensar que a gente começa a introduzir, por exemplo, vídeos na nossa aula, o ver e ouvir já começam a trazer resultados mais práticos para dentro da nossa sala de aula. Por isso que ele fala do empoderamento. Então, se eu tenho uma sala de aula e eu começo a introduzir nessa sala de aula a prática de mostrar vídeos, de introduzir elementos gráficos, eu já tenho uma aprendizagem muito mais significativa. Geralmente, o que nós temos dentro da sala de aula é isso daqui. Né? Nós temos a aprendizagem baseada no que a gente lê e no que a gente escuta. Né? Se eu começo a introduzir esses vídeos, essas imagens, eu já começo a falar de um ganho de aprendizagem 100% maior. Porque eu saio de 20 e posso ir para 50. Quando eu começo a criar debates, e aí eu sei, professor, da sua dificuldade. Você deve estar falando assim, pô, mas na minha sala de aula eu não consigo criar um debate, eu tenho 50 minutos. Mas você pode criar um debate, por exemplo, dentro do Google Classroom, dentro de um documento, dentro de um artigo, né? Você pode criar um ambiente de discussão assíncrona, quer dizer, um ambiente fora de sala de aula, uma extensão da sua aula. Aí a gente já está falando de 70% de ganho de aprendizagem. Né? Vocês percebem como que as ferramentas Google vão nos ajudar a concluir, a aumentar a aprendizagem dos nossos alunos? Quando a gente faz, né, escreve, interpreta, traduz, expressa, revisa, a gente ganha 80% de aprendizagem. Então a gente pode criar um desafio, criar uma metodologia de ensino baseada nas ferramentas que vão aumentar em até 80% a aprendizagem do aluno. E quando ele estuda para ensinar alguém, então quando ele estuda para ele produzir, por exemplo, para ele produzir o conteúdo, para ele ensinar, né? A gente manda um vídeo, pede para ele organizar uma apresentação, para ele fazer isso para a sala de aula, nós estamos falando que ele está ganhando uma aprendizagem de até 95%. Então, as ferramentas Google, elas vêm aqui, ó, para nos ajudar justamente com esse processo, tá certo? Depois, a Google, ela exige do profissional de educação que ele tenha conhecimento em 3 áreas, tá? Isso daqui não sou eu, tá, gente? Que está trazendo esse conteúdo para vocês. Isso aqui é o que a Google exige. Ela exige o conhecimento nessas 3 áreas. Na primeira área é o engajamento profissional. Então, como que através das ferramentas Google a gente consegue gerar engajamento profissional? Então, a gente consegue, por exemplo, dentro do Google Drive, a gente consegue compartilhar. Dentro da agenda, a gente consegue criar um grupo de discussão, a gente consegue criar um blog, a gente consegue criar um site, isso entre os professores. Aumentar a eficiência e economizar tempo. Então, o processo de educação aliado à tecnologia, ela faz com que a gente aumente a nossa eficiência, nós nos comuniquemos de forma muito mais precisa, com muito mais conteúdo, com conteúdo de muito mais relevância, e ao mesmo tempo a gente economiza tempo. Porque, por exemplo, se eu monto uma prova no Google Forms, ou se eu monto uma atividade avaliativa no Google Forms, depois eu não preciso corrigir.
ela já está corrigida. Dessa forma eu economizo tempo. Eu não preciso mandar o meu aluno, não preciso mandar a minha coordenação ir lá na máquina de Xerox e imprimir, por exemplo, um texto que eu vou trabalhar em sala de aula. Eu posso disponibilizar isso eletronicamente, tá? E facilitar e inspirar a aprendizagem e a criatividade dos alunos, tá? Então os alunos, a ideia da Google é colocar todo mundo dentro de uma comunidade de aprendizagem. Essa palavra que eu sou apaixonado. Comunidade de aprendizagem. É colocar todo mundo dentro dessa comunidade e fazer com que as pessoas elas experimentem essa educação colaborativa, tá certo? Bom, a metodologia do treinamento básico, então, o engajar o crescimento profissional foi o que nós fizemos até aqui, né? Expandir o acesso ajuda a aprendizagem. Tá? Então, quanto mais os professores estiverem aprendendo, quanto mais professores estiverem alinhados a essa prática de ensino, a essa prática robusta de ensino, a utilização dessas plataformas digitais, mais nós vamos ter uma transformação significativa dentro da sala de aula. Por isso que eu sou tão apaixonado pela tecnologia em sala de aula. Tá? E quando a gente fala de aumentar a eficiência e economizar tempo, nós temos que entender que nós temos 6 patamares para trabalhar. Primeiro, as ferramentas elas possibilitam uma sala de aula praticamente sem papel. Então, o que eu tenho que pensar na hora de fazer a prova? Quais são as ferramentas que possibilitam essa sala de aula sem papel? O que eu tenho que fazer para conseguir produzir uma sala de aula? Então, uso docs, uso planilhas, eu uso apresentações, eu uso site, tudo isso. O que vai me poupar tempo na comunicação? Então, por que eu tenho que marcar uma prova no canto do quadro? Quando eu posso marcar uma prova, por exemplo, dentro do Google Classroom e isso ser disponibilizado para todo mundo. Tá? Organizar as atividades para você e para os outros. Né? Então, eu posso criar uma pasta altamente organizada e compartilhar isso com os meus alunos. Eu posso me comunicar de forma online. Eu não preciso que meu aluno esteja na sala de aula para me reunir e fazer uma reunião com ela. Não, eu posso me comunicar de forma online, sem nenhum problema. Né? Eu posso trazer os alunos para uma produção online. Então, ao invés desse aluno ele ser extremamente passivo, eu posso, por exemplo, dar um site para ele, pedir para que ele organize as informações de um site relacionados à minha disciplina. Né? E posso mensurar, entender e compartilhar as evoluções dos meus alunos. Né? Se eu uso, por exemplo, eu posso utilizar, por exemplo, o Google Forms para criar um formulário de autoavaliação e juntar isso com as avaliações dos meus alunos e colocar isso tudo dentro de uma planilha. E dessa forma eu consigo fazer com que o meu aluno veja o quanto ele está aprendendo, tá certo? E por último, vem o facilitar e inspirar a aprendizagem, né? Então, eu preciso começar a ensinar essas competências online para os meus alunos. Isso não pode mais não fazer prática da nossa escola, porque tudo que a gente faz hoje é online, tudo, a matrícula do aluno é online, ele se comunica online o dia inteiro, ele compra online. Por que a escola se nega a preparar o aluno para o ambiente online? Né? Quando, na verdade, o futuro da nossa sociedade é ter tudo online. Né? Eu posso criar aulas mais interativas. Né? Então, quem está lá nos cursos da educação criativa e da metodologias ativas, eu falo muito sobre isso, né? Como que a gente cria atividades bem interativas, onde o aluno ele vai clicando e vai participando da aula. Eu posso cativar os meus alunos com vídeo, né? Então eu consigo ter uma ilustração muito melhor. Eu posso abandonar o livro didático e trazer todos os recursos em vídeo para o meu aluno. Isso também facilita o trabalho em grupo, porque eu posso criar ambientes de produção colaborativa e cada aluno dentro da sua casa consegue trabalhar dentro do contexto escolar, né? Lembrando que essa é uma atividade assíncrona, né? Eu consigo levar minha sala de aula para um espaço cada vez maior. E promover, principalmente, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque isso também é algo que a Google pede, que é a promoção à cidadania digital e o comportamento online positivo, né? Então eu tenho que ensinar para o meu aluno regras de segurança, né? Então como que eu posso ter uma senha, né? Então olha, minha senha tem que ter quanto mais difícil ela for, quanto mais combinações aleatórias ela tiver, melhor.
eu tenho que entender, e isso cai na prova, tá, gente? Eu tenho que entender que nada do que eu faço na internet é algo, como é que eu posso dizer? É anônimo, né? Você não é anônimo, as pessoas conseguem te rastrear, que eu não devo dar o meu e-mail, minha senha para ninguém. Eu também não posso jamais clicar em links que eu não conheça ou preencher formulários que eu não conheço, principalmente com senhas e com dados bancários. Então, a promoção à cidadania e o comportamento online positivo também é uma preocupação da Google, tá certo? Eu estou deixando para vocês aqui embaixo um link, né, que é a última atividade da imersão, que é a atividade de simulado. Tá? Então vocês vão ver agora um simulado, vocês vão fazer um simulado, e aí vocês tirando 600 pontos ou mais, vocês estão prontos para a prova de certificação, que eu também vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever, pagar a taxa e poder fazer. E sempre que vocês precisarem, nós estamos à disposição. Tá bom? Professor, muito obrigado. Boa sorte. Estou aqui torcendo por cada um de vocês. Um grande fraterno abraço. Até o próximo vídeo. Tchau!